nós saudamos aos intermediários, criança da classe de 7 a 11 anos, com a paz do Senhor Jesus. E para iniciarmos o nosso momento de louvor e estudo da Palavra de Deus, eu convido vocês a fecharem os olhos para fazermos uma oração. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Pedimos a Ti, ó Deus, o perdão dos nossos pecados. Nós suplicamos, renova a nossa comunhão, porque desejamos muito sentir a doce presença do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos agora louvar ao Senhor com o hino Pai, estou a te clamar. Vamos continuar adorando ao nosso Deus com o louvor Tenho uma Candeia. O nosso estudo do mês de junho é sobre família e nós vamos ler um texto da Palavra de Deus. Convido a vocês a lerem junto comigo. O texto está no livro de Êxodo, no capítulo 10, versículos 22 e 23. E nos diz assim a Palavra de Deus: E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. O tema da nossa aula hoje é Família no tempo do breve. E para entendermos esse tempo profético, nós vamos estudar a história do povo de Israel lá no Egito. O Egito era um reino próspero, muito rico, porém com muita idolatria e costumes que não agradavam a Deus. O povo de Israel precisou ir morar no Egito, em um período em que a terra que eles habitavam
passava por um momento de grande fome. Lá no Egito, o povo de Israel cresceu, se multiplicou, as famílias ficaram fortes. Faraó ficou preocupado e resolveu então escravizar o povo do Senhor. E ali, naquela vida que eles tinham, maltratados, escravizados, eles clamaram ao Deus de Israel. E Deus ouviu a oração do seu povo. Deus então enviou Moisés, um libertador, que foi diante de Faraó e disse a Faraó: "Deixa o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto." Faraó não deu ouvidos à voz de Deus e endureceu o seu coração. Então, Deus enviou 10 pragas, juízos sobre o Egito. Vocês se lembram? Vamos ver. A água transformada em sangue, as rãs, a praga dos piolhos, das úlceras, da saraiva, das trevas. Quantas pragas vieram sobre o Egito? Mas notem bem, intermediários, para os egípcios, isto era juízo de Deus, mas para o povo de Israel eram sinais, avisos de que Deus iria cumprir a sua promessa, de que Deus ia libertar o seu povo do Egito para dar a terra prometida. E hoje vamos ver sobre a 9ª praga. A 9ª praga que veio sobre o Egito foi a praga das trevas. Sabe o que aconteceu? Vejam só. Por 3 dias, Deus enviou trevas sobre o Egito. E diz a palavra de Deus que era uma escuridão tão grande que ninguém podia se mover do seu lugar. A casa dos egípcios não havia luz, havia trevas. As pessoas não enxergavam umas às outras e nem se moviam do lugar. Eram trevas palpáveis. Mas, intermediários, vejam que maravilha! Vejam a diferença! Enquanto o Egito estava em trevas, olha como estava a casa dos hebreus. Na casa dos hebreus havia luz. Que maravilha! No Egito, medo, escuridão. Mas na casa dos servos de Deus, nas famílias do povo de Deus, havia luz, havia segurança, havia alegria, porque Deus estava com eles. Hoje vivemos um tempo profético que se chama Tempo do Breve, porque breve Jesus virá. E aí você pode me perguntar: tia, como você sabe que breve Jesus virá se a Bíblia não diz nem o dia e nem a hora que Jesus vem? O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens aqui na Terra. O nosso tempo humano, ele é marcado por dias, horas, é contado pelo relógio, mas o tempo de Deus, ele é marcado por profecias. E as profecias que se cumprem nos nossos dias nos mostram: breve Jesus virá. O momento da nossa saída, da nossa partida deste mundo se aproxima. E hoje vivemos profeticamente a praga das trevas. Vocês sabiam? Assim como o Egito estava em trevas, hoje também o mundo ele está em trevas espirituais por causa do pecado. Mas Jesus é a luz do mundo. Jesus disse assim: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." O mundo está em trevas, mas nós vivemos na luz. Nós não estamos em trevas, porque Jesus é a nossa luz. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e temos o Espírito Santo. A luz, ela revela o que está escondido. E o Espírito Santo nos revelou o projeto de salvação de Deus, que através do sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, nós temos vida eterna. Deus ama as famílias. Deus tem um compromisso com as famílias. Ele deixou na sua palavra um modelo de família. O homem que se une à mulher
para formar uma família. Mas hoje nós vemos que muitas famílias vivem em trevas espirituais. O Senhor Jesus, Ele deixou uma profecia acerca dos nossos dias, desse tempo que nós vivemos, o tempo do breve. E Ele disse assim: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." A Bíblia, ela fala as características dos homens no tempo do breve, nos últimos dias da igreja neste mundo. A Bíblia diz que haveriam filhos que seriam desobedientes a pais e mães. E eu pergunto para vocês, intermediários, isso acontece nos nossos dias? Sim, né? Acontece. Mas isso foi falado lá na Palavra de Deus há muito tempo atrás. A Bíblia fala que nos últimos dias haveriam pessoas ingratas, filhos que não agradecem os pais, que desprezam os pais, que rejeitam os pais, pessoas sem amor, pais que são egoístas, que vivem brigando, famílias que não creem em Jesus, que não aceitam a palavra de Deus porque preferem viver no pecado. Mas isso também é bíblico, porque Jesus disse: "A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz." Tudo isso que está acontecendo, intermediários, é porque o mundo está em trevas espirituais. É por causa da multiplicação da iniquidade, do pecado que Jesus falou. Mas vamos ver o que Jesus disse. Jesus disse que o amor de muitos esfriará. Muitos, o amor está esfriando, mas não de todos. Jesus disse muitos e não todos. Sabe por quê? Porque a igreja fiel tem o amor de Deus no seu coração. A igreja fiel vive na luz de Jesus. Nós amamos a vinda de Jesus, nós amamos a palavra de Deus, nós amamos a nossa família. E vocês, intermediários, mesmo vivendo neste período de trevas, Deus tem levantado intermediários neste tempo, que amam a palavra de Deus, que são obedientes aos seus pais, que aceitaram Jesus no seu coração, que estão vivendo experiências com o Espírito Santo. E isso é maravilhoso para nós. A Bíblia, ela compara a igreja à lua. Lá no livro de Cantares vocês vão encontrar este versículo que diz assim: "Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua?" A lua, ela ilumina a terra no período de maior escuridão, num período de trevas. E a igreja, ela é assim. A igreja fiel do Senhor, ela reflete a luz de Jesus neste mundo. E você, dentro da sua casa, intermediário, você também pode ser luz. Jesus disse assim: "Vós sois a luz do mundo." E quando que você é a luz dentro da sua casa? Quando você lê a palavra de Deus, quando você canta e toca louvores para adorar ao Senhor, quando você convida os seus familiares a participar dos cultos, quando você assiste às nossas aulas, você está sendo luz, a sua candeia está acesa e você está brilhando dentro do seu lar. O apóstolo Paulo, ele dá um conselho muito interessante aos irmãos da igreja de Éfeso. Ele diz bem assim para os irmãos: "Antes erais trevas, agora sois luz. Andai como filhos da luz." Olha que maravilha! Paulo diz que eles eram filhos da luz. Vocês, intermediários, são filhos da luz. Vocês, desde criança, estão crescendo na obra do Senhor. Vocês amam a palavra de Deus, conhecem Jesus, estão buscando o batismo com o Espírito Santo e agora vão andar neste mundo como filhos da luz. Andar como filhos da luz é dar testemunho, é ser diferente mesmo, deixar o pecado, a mentira, a desobediência para dar testemunho, para mostrar que você é um servo do Senhor. Como filho da luz, você pode falar de Jesus,
você pode evangelizar, você pode anunciar para os seus familiares que Jesus breve virá. Jesus, Ele quer te usar dentro do seu lar como um instrumento de salvação. E para que você seja intermediário, um instrumento de salvação, você precisa orar pela sua família e evangelizar. Envia para eles os links do culto, convida eles a assistirem os cultos que estão sendo transmitidos, convida os seus primos, os seus avós, os seus amigos a assistirem à aula da escola bíblica dominical. Assim você estará evangelizando. E ore pela salvação deles, para que Deus possa abençoá-los, para que a luz de Jesus venha brilhar em seus corações. Nós estamos terminando esta aula e hoje vamos terminar a nossa aula de uma forma diferente. Eu convido você a orar pela sua família. Nós sabemos que tem intermediários que o pai, a mãe ou os avós ainda não servem ao Senhor. Então, você vai orar para que Deus possa alcançá-los com a salvação. E a você, intermediário, que o seu pai, sua mãe são servos de Deus, levanta uma glorificação, agradeça ao Senhor, porque isso é uma grande bênção. Mesmo vivendo na luz, sendo servos do Senhor, nós sabemos que às vezes a nossa família passa por alguns problemas. Às vezes o pai está desempregado, ou tem alguém doente dentro da nossa casa. Mas eu convido vocês agora a fazermos um momento de oração por sua família. Durante o final desta aula, será tocado um louvor. E durante este louvor, você vai fechar os seus olhos, vai dobrar os seus joelhos aí aonde você estiver e você vai orar a Deus para que Deus venha trazer salvação sobre a sua casa. Nós estamos encerrando a nossa aula. Cantaremos agora o louvor Quando Falo com Deus. Aproveite essa oportunidade, querido intermediário. Dobre os seus joelhos, se coloque diante do Senhor e fale com o Senhor as suas necessidades. Ore pela sua família, tendo a certeza que você está debaixo de uma promessa. E a promessa de Deus é: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Oremos pela nossa família.